se não vai acontecer como aconteceu no Corinthians, né? De sair um e entrar outro que acaba até fazendo pior. Então eu acho que é um momento muito importante, estou com o Wallace. O grande problema de tudo isso, além do resultado negativo que gera também em campo, é ver o São Paulo muitas vezes perder o seu DNA, de um clube que sempre foi conhecido por como trabalhava e valorizava a sua base, por como era um clube de ponta no departamento médico, fisiológico, num clube que era tido como muito responsável financeiramente e que foi perdendo isso aos poucos. A soberania do São Paulo foi se perdendo por conta dessa ingerência. Então, tentar entender se quem vai assumir depois vai, de fato, recobrar esse DNA do São Paulo. E aí, até em cima um pouco do que o senhor estava dizendo ali ao final, né, acho que agora é o momento de seguir o planejamento, né, das coisas acontecerem ali de uma forma respeitando ali a questão fisiológica, né, muito mais do que tática. Nesse momento político, essa vitória que o São Paulo conseguiu hoje, ela talvez consiga trazer um pouco, eu não quero usar a palavra tranquilidade porque é impossível, né, mas ela vem aqui, mas digamos assim, essa tranquilidade, mas antes da gente falar, de levar para você essa pergunta aqui, porque eu recebo o chamado lá do Morumbis, a Monique Danello está com a gente para a gente poder explicar melhor, né, e trazer para quem está acompanhando aqui todos os detalhes e fazer mesmo um raio-x do que está acontecendo na política do São Paulo e da importância, né, desse dia de amanhã, como o Wallace muito bem pontuou. Monique Danello, seja muito bem-vinda ao Último Lance. Explique pra gente tudo o que está acontecendo e o que amanhã pode acontecer na história e na política do São Paulo. Monique, seja muito bem-vinda. Obrigada, Guido. Um abraço para vocês, para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Último Lance. Nós estamos na zona mista, né? Só para explicar para quem está em casa, aqui é a saída do vestiário do São Paulo. Alguns jogadores já começaram a passar, mas ninguém parou até o momento para dar entrevista. Então, vou começar a trazer esse panorama para vocês, mas pode ser que no meio disso chegue algum jogador para atender a gente aqui ao vivo no Último Lance. A gente falava mais cedo, né, de uma crise que começou a se desenhar já tem algum tempo, ao longo de 2025, nos bastidores. Essa era uma crise que já estava se desenhando, com algumas rupturas internas, especialmente a ruptura entre Casares e Belmonte, depois daquela goleada por 6-0 para o Fluminense, a saída do Belmonte, mas até então era uma crise política que passava muito pela sucessão da presidência do São Paulo, né, sobre a sucessão do Júlio Casares. E aí, no fim de 2025, início de 2026, com uma série de denúncias envolvendo vários casos, o caso, né, dos camarotes do Morumbis, o caso dos saques de dinheiro, todas as investigações que envolvem o presidente do São Paulo, essa se tornou uma crise muito grave, né? Foi uma sequência de escândalos e o São Paulo agora está num momento que a gente pode considerar talvez a maior ou uma das maiores crises institucionais e políticas do clube. Então, amanhã, aqui mesmo no estádio, no Morumbis, acontece a reunião do Conselho Deliberativo, onde os conselheiros vão votar pelo impeachment ou não do Júlio Casares. Essa vai ser uma votação híbrida, Guido. Então, os conselheiros podem votar presencialmente aqui no estádio a partir das 6h30 da tarde ou então de forma virtual. E é necessário um mínimo de 171 votos a favor para que o impeachment do Casares aconteça. A gente viu ao longo do dia de hoje aqui na partida muitas manifestações das arquibancadas, seja cantando ou com faixas. Durante determinado momento, os torcedores abriram uma faixa que ficou ali por poucos segundos, mas faixas que pediam que votem a favor do impeachment do Casares e também fora Casares. Então, há muitas manifestações das arquibancadas. Amanhã há protestos da torcida do São Paulo previstos aqui para o Morumbis, no momento, né, em que estará acontecendo toda a movimentação para essa votação. E agora fica a expectativa, porque as informações das últimas horas dão conta de que aliados do Júlio Casares aconselharam o presidente a renunciar antes dessa votação de impeachment. Primeiro de tudo, porque seria diminuir a exposição em cima dele nesse momento tão delicado. E também para que ele garantisse, né, não perder os direitos políticos que ele
tem no clube. Caso ele renuncie, isso fica garantido, né? O que não acontece se ele sofrer um impeachment. Mas, conversando com pessoas próximas ao presidente, entendendo um pouco do cenário, essa não parece uma opção para o Casares nesse momento, pelo menos num primeiro momento. Ele entende que é possível provar a inocência dele e isso faz com que amanhã seja um dia de muita tensão envolvendo todos esses acontecimentos. A gente vai estar aqui acompanhando de qualquer maneira toda essa movimentação. O pessoal está avisando aqui que vai começar a entrevista coletiva do Hernan Crespo. Não sei se algum jogador vai chegar aqui ao mesmo tempo na zona mista, mas vou devolver para vocês aí, Guido, que imagino que a gente vai acompanhar um trechinho dentro do último lance. Perfeito, Monique. A gente vai acompanhar sim a entrevista aqui de forma brilhante, conseguiu explicar ali, né, para você que não sabe os detalhes, a Monique conseguiu explicar muito bem o que está acontecendo ali. E aí a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte, Giovana, começando contigo. Só antes disso, o Crespo chegou. O Crespo já fala, então, portanto, no Morumbi. Vamos ouvir o técnico do São Paulo após essa vitória de 1-0 sobre o São Bernardo. Ele chegou, mas ainda não está falando. Então agora é aquela hora que a gente dá aquela boa e velha enrolada, né? Ali, ó, enquanto o Crespo já posicionado para falar e começar a responder as perguntas. Vai ser interessante ouvi-lo, porque ele é um cara que fala muito sobre essa questão política do São Paulo também, né? Ele fala, não abertamente, mas é um cara que está sempre se posicionando, né? Verdade. Sobre os momentos críticos, isso vai ser importante. Vamos ver se a gente já consegue ouvir o Hernan Crespo. Tá, ainda não começou a falar, então ele está aguardando ali as primeiras perguntas, mas já posicionado. Agora, acredito que está ouvindo ali a primeira pergunta começando, ver se a gente consegue acompanhar. E o gol do Luciano, para uma segunda rodada de Campeonato Paulista, a comoção, é uma demonstração de que talvez essas duas situações, de que o São Paulino se apega em figuras como essa no momento tão difícil, né?